Esta é a história do dia da Rádio Observador. Até onde pode ir a escalada de violência no Médio Oriente? Clashes between Israel and Palestinian militants have come to a head in the occupied West Bank. The heaviest fighting in years raged all day in Jenin. É a maior operação militar lançada por Israel nos últimos 20 anos em territórios palestinianos. O alvo principal é o campo de refugiados em Jenin, no norte da Cisjordânia, que Israel garante servir de esconderijo para movimentos radicais que têm lançado ataques nos últimos meses. A operação começou na madrugada de segunda-feira e já provocou pelo menos 11 vítimas mortais. Um dia depois, um homem conduziu uma carrinha e abalroou várias pessoas na rua em Tel Aviv, provocando 9 feridos. O atacante acabou por ser abatido por um civil armado. O movimento Hamas já veio reivindicar o ataque, garantindo ser uma retaliação pela operação militar em curso em Jenin, o que faz crescer o receio pelo aumento da violência. Por que é que esta operação israelita surgiu neste momento? E poderemos estar a assistir a uma escalada de tensão perigosa no Médio Oriente? São questões para a conversa com Maria João Tomás, especialista em História e Cultura do Oriente e Médio Oriente e professora no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vinda, professora Maria João Tomás. Obrigada também pelo convite. Gosto sempre de estar no Observador. Nestes últimos tempos temos centrado muito as atenções na guerra da Ucrânia e com razão, obviamente, mas temos também por isso desfocado de outros conflitos, entre eles o do Médio Oriente. Para tentarmos agora compreender o que se está a passar, o que é que explica esta operação israelita, a maior em 2 décadas? Já existiam sinais de que isto poderia estar para acontecer? Ora, o que se passa no Médio Oriente reflete-se em quase tudo no resto do mundo. Nós esquecemos um pouco daquilo que eu chamo um dos umbigos do mundo. Não é é um dos principais umbigos do mundo, porque as nossas civilizações ditas ocidentais nascem dali, não só da Mesopotâmia como do Egito. E tudo o que se passa ali, ainda hoje, afeta o resto do mundo. Nós andamos um bocadinho distraídos com a Ucrânia, mas o que se está a passar neste momento em Israel tem repercussões em todo o resto do mundo. E porquê? E passo a explicar. Porque nós, neste momento, temos em Israel um governo ultranacionalista de extrema-direita. Netanyahu, que ganhou as eleições em dezembro, conseguiu uma aliança com todos aqueles partidos que nós pensamos que nunca poderiam estar no governo, mas estão. E são aqueles que lhe dão a maioria e o poder. Esses partidos são ultranacionalistas, são de extrema-direita e são sionistas políticos. O que é isto do sionismo político? O sionismo político é um movimento político que diz que Israel há de ser só para judeus. Nós estamos a ver estes movimentos parecidos na Índia, com a Índia só para hindus, e estamos a ver também noutros sítios, mas o paralelismo mais próximo será com a Índia, onde nós estamos a ver exatamente o mesmo fenómeno. É um fenómeno que está a crescer, e que em Israel quer dizer mais que este propriamente aspecto de Israel ser só para os judeus. Quer alargar as fronteiras de Israel àquilo que eram as fronteiras bíblicas de Israel, que vão desde Ur, na cidade onde saiu Abraão, onde nasceu Abraão, e de onde saiu até para fazer o início da caminhada judaica. Neste caso eram hebreus nessa altura. Há aqui um enquadramento político que é importante perceber, que é essa, de facto, esta influência que neste momento os ultranacionalistas têm no governo israelita, e isso também está a ser decisivo para o que estamos a ver a acontecer agora, não é? É exatamente. Netanyahu está refém destes partidos de extrema-direita que têm estes objetivos e que estão a fazer esta política de colonatos, por um lado,
na Cisjordânia, colonatos esses que são condenados pela comunidade internacional, e eles colocam lá famílias de extrema-direita que depois entram em conflito, como é óbvio, não é? Como é óbvio com a população que já existe, não é? Que já lá está, que são palestinos. Portanto, a situação aí já é preocupante. Mais preocupante é quando se arranjam justificações para atacar, por exemplo, a cidade de Jenin, com argumentos de que realmente existem paióis de armamento nas casas ou nas garagens das casas, como é o caso, e em que utilizam refugiados como escudos humanos. Uhum. Isto é uma situação de desespero que está a acontecer na Palestina, que utilizam escudos humanos. O Hamas já faz isso há muitos anos, na faixa de Gaza, onde, como nós sabemos, é a zona do planeta que tem mais densidade humana por metro quadrado, porque também está a encolher de dia para dia, e, portanto, eles utilizam escudos humanos e utilizam as casas das pessoas para esconder o armamento. Daí então também esta operação israelita, cujo alvo é mais concretamente o campo de refugiados de Jenin, não é? Esta de resto é uma cidade já com história neste conflito no Médio Oriente. A segunda intifada, em 2002, também começou aí. O que é importante reter sobre Jenin são as guerrilhas, as milícias de Jenin, que com a vitória de Netanyahu começaram-se a preparar para um cenário destes. O que é que têm de diferente as brigadas ou as guerrilhas de Jenin? As brigadas de Jenin em face às outras todas, porque há muitas na Cisjordânia e na faixa de Gaza, como sabemos, quem domina é o Hamas. Uhum. E o Hamas controla toda essa situação, toda aquela região, e tem objetivos políticos muito definidos contra a autoridade palestiniana, que é quem governa a Cisjordânia. O Hamas tem uma parte importante nas brigadas de Jenin. Portanto, há muitos guerrilheiros do Hamas que estão a dar apoio às brigadas de Jenin. As brigadas de Jenin reúnem, segundo percebo, vários elementos de diferentes movimentos radicais. Vários que têm como objetivo defenderem-se destes ataques de Israel. O que é que as brigadas de Jenin têm diferente? Têm outro tipo de atuação, reúnem uma série de guerrilheiros de todas as outras brigadas e estão a ser aqueles que estão a fazer frente a Israel neste momento. Uma espécie de guerrilha. Portanto, conhecem bem o terreno, estão no terreno e conseguem fazer frente. Do outro lado, temos o Netanyahu, que precisa de sustentação para apaziguar a divisão interna que existe em Israel. E, portanto, o facto de conseguir, neste momento, estar a arranjar uma frente de batalha com um extremo da Palestina, que é o caso das brigadas Jenin, dá-lhe força a Netanyahu para se manter no poder. Já voltamos à conversa com Maria João Tomás, professora no ISCTE. Na segunda parte vamos perceber como pode evoluir a situação no Médio Oriente e se estaremos perante uma possível escalada perigosa da violência na região. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a Maria João Tomás, professora no ISCTE, especialista em questões relacionadas com o Médio Oriente e o Oriente. Falando aqui do Hamas, o Hamas já reivindicou um ataque em Tel Aviv com uma carrinha que fez 9 feridos, presume-se em retaliação por esta operação lançada por Israel. Reports out of Tel Aviv say several people are injured in a suspected car ramming attack. This is new video this morning from Tel Aviv showing emergency teams on the scene of that apparent ramming attack. Contextualize-nos um pouco que movimento é este e se é de esperar também um aumento agora das atividades por parte dos movimentos radicais. O Hamas é um movimento islâmico, é um braço mais armado islâmico da faixa de Gaza. É sunita, e é importante dizer porque é que é sunita. Sunita e xiitas são coisas diferentes, são movimentos diferentes dentro do Islão. Nós aqui na Palestina é a maioria sunita. Portanto, o Hamas controla a faixa de Gaza, é sobretudo rival da autoridade palestiniana que tem e que controla toda a parte da Cisjordânia. Tem um financiamento, alegadamente, do Irão, que o financia. Financia no aspecto financeiro também, portanto, e no aspecto bélico, porque lhes fornece armamento. Daí se percebe todo o antagonismo que existe e toda a pressão que existe de Israel contra o Irão, porque o Irão financia um grupo que controla uma parte importante dos objetivos de Israel e de uma parte importante do vizinho de Israel, que é a faixa de Gaza, e que, como nós sabemos, criam muitos conflitos em zonas de fronteira. O Hamas, que é financiado pelo Irão, utiliza escudos humanos, como eu disse há pouco, dá casas, mas nas casas e nas garagens coloca o armamento, mas é a única esperança que eles têm de conseguir que alguém os defenda. Quando diz utiliza escudos humanos, inclusivamente também aqui neste campo de refugiados de Jenin. Estes ataques a Jenin têm esta dupla ou tripla intenção de enfraquecer a autoridade palestiniana, dando força ao Hamas. Quanto mais o Hamas cresce, mais os partidos sionistas crescem. Os sionistas políticos, que são aqueles que estão na coligação de poder. Portanto, é de esperar que a escalada aumente, é de esperar que haja uma nova intifada, é de esperar que isto escale para outras zonas do Médio Oriente. E é possível também Israel, por exemplo, não se exclui a possibilidade de estender as operações a outras zonas da Cisjordânia, por exemplo? Pois não, zonas da Cisjordânia e as zonas vizinhas. Bombardeou a Síria agora na semana passada, já bombardeou também posições no Irão, porque dizem que são zonas que estão a financiar o Hamas, o Hezbollah, daí o antagonismo também com o Líbano, porque o Líbano, uma parte do Líbano tem uma força importante que é o Hezbollah, que também é financiado pelo Irão. É importante percebermos porque é que este discurso todo de Israel contra o Irão, porque o Irão é financiador das principais forças de defesa contra Israel nos países vizinhos. Pronto, também nós temos sempre que olhar para os dois lados, não é? Mas também temos que calçar os sapatos deles para perceber o que é que está em causa. E o que está em causa é que o Irão financia o Hamas, que está na faixa de Gaza, e financia o Hezbollah, que está no Líbano. Portanto, são fronteiras diretas com Israel. E daí todo este antagonismo contra o Irão. E toda esta revolta contra o Irão, que é financiador daqueles que se defendem de Israel. Portanto, daí esse discurso que nós estamos sempre a ouvir de Israel a defender-se do Irão. Esquecemos, porém, que foram os persas,
Ciro, que libertou os judeus da Babilónia e que os levou outra vez para a terra deles. Este aspecto é importante. Se nós olharmos para a história, vemos este pormenor de extrema importância, que foi a Pérsia, Irão, que devolveu e que voltou e que deu a liberdade dos judeus voltarem para a sua terra. É engraçado vermos este aspecto. E agora está a utilizar exatamente o mesmo discurso, a dizer que é o Irão que está a financiar as brigadas Jenin, e isto dá força a Netanyahu. Dá-lhe força porque é o único que é capaz de defender o país contra os inimigos todos que são vizinhos. Em relação a esta operação que está a decorrer agora em Jenin e que tem como alvo este campo de refugiados, onde Israel diz que abriga movimentos radicais, mas não deixa obviamente de ser também um campo de refugiados com milhares de pessoas. Há registro de 3.000 que já terão abandonado o campo e que, portanto, está a fragilizar ainda mais uma população já de si fragilizada. Está a fragilizar uma população e está a fragilizar sobretudo a Palestina, que é esse o objetivo dele, porque está a fragmentar as duas fações mais importantes, não é? E o que leva a que internamente a Palestina fique mais fraca e, por outro lado, se o Hamas ganha força, ele também ganha força. É aquela velha história dos dois cães que passavam a vida a ladrar com uma vedação no meio. Portanto, enquanto existia a vedação, os dois gritavam um com o outro e ladravam, cada um mais alto que o outro. Quando retiraram a vedação, eram os melhores amigos. Portanto, um ódio alimenta o outro. Gandhi dizia isto: olho por olho, o mundo acaba cego. Eu acho que é isso que poderá acontecer em Israel neste momento e na Palestina, porque a situação interna em Israel não é boa. Netanyahu tem um poder muito fragmentado internamente em termos de população, porque há muita gente que votou nesta coligação e não se revê nestas atitudes e, portanto, há um risco grande de guerra civil em Israel. Netanyahu sabe que só agindo pela violência consegue legitimar o seu próprio poder. Por outro lado, o Hamas interessa-lhe ganhar a autoridade palestiniana, portanto, quanto mais força mostrar e apoio mostrar às brigadas de Jenin, mais força lhe dá. Portanto, não é de esperar nada de bom do que aí vem. Vamos ver se não temos uma nova intifada. Tenho muita pena pelas populações, porque não se revêem num lado e no outro pelos aqueles que os comandam, mas é o mundo que temos. Obrigado, Maria João Tomás. É um gosto. Maria João Tomás é especialista em Oriente e Médio Oriente e professora no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos ainda sons da CNN e CBC. A sonoplastia é do Artur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com a ajuda à produção de Maria Miguel Duarte e Maria Nunes. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.